Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 29 de agosto, chegamos ao final do mês, quinta-feira. Calma, ainda não é sexta. Vamos chegar lá, tá certo? Todo mundo aí querendo relaxar depois de uma semana tensa, né? Semana super tensa. Tivemos aí várias decisões complicadas, polêmicas, especialmente nessa área aí jurídica, né? O pessoal aí do STF sempre assustando a gente, sempre deixando o cidadão com o cabelo em pé. E a cada delação do Palocci, a cada trecho da delação que vem à tona, é mais um sustinho, né? A gente está naquele trem fantasma, né? O trem fantasma da corrupção do PT, corrupção planetária e sem precedentes. Hoje eu tuitei, sem precedentes na história da humanidade. Ontem falei aqui dos 21 bi, né, que foram roubados, que foram desviados do BNDES só naquelas operações de financiamento de serviços, obra no exterior, aquelas, em síntese, né, aquelas operações, aqueles financiamentos que eram liberados para a construção de obras de infraestrutura, obras rodoviárias, área de energia, tudo em outros países, nada aqui, muito pouco aqui. Tanto é que nós estamos aí com toda uma infraestrutura precarizada, serviços todos precarizados, né, a saúde no chão, os hospitais todos quebrados, educação, as escolas, olha, tudo um lixo, né? Um lixo que foi esse lixo que é o país que foi deixado, que nos é herdado aí depois de anos e anos e anos da gestão petista. É muito difícil reconstruir, né, um país assim, porque tudo que a gente tem, a situação, hoje saíram aí números, né, o próprio pessoal lá do Tesouro, Mansueto Almeida, fazendo projeção. A gente vai terminar o mandato do Bolsonaro aí, os 4 anos, e o país ainda terá déficit. Então, assim, para se erguer, não vai ser uma geração, não, vai ser 2, 3 gerações para a gente chegar a algum lugar, né? Então, realmente, o PT não roubou apenas dinheiro, não roubou apenas a saúde, a vida de muita gente, não. Roubou também o futuro, roubou o futuro das próximas gerações, roubou o futuro da minha filha, dos seus filhos, dos nossos netos, né? Então, assim, realmente não é possível reescrever essa história de outro ponto de vista. Por quê? Porque os dados são flagrantes, eles são confirmados, não é palavra de delator apenas. Ontem tá aí os dados do próprio TCU, 21 bi, né? 12 bi já confirmado, projeção de 21 bi. Metade do que era liberado era roubado. Hoje publiquei aqui, aliás, acabei de publicar, né, ainda há pouco, mais alguns detalhes da delação do Palocci, inclusive parte que está lá no Ministério Público Federal em São Paulo, né, que trata justamente de uma operação, mais uma negociata envolvendo o Lula, desta vez para impedir ali que o Abílio Diniz, né, empresário conhecido, amigo do Palocci e tal, ele queria fazer uma operação para manter o controle do Pão de Açúcar e que deveria ser assumido, enfim, em virtude até de uma cláusula contratual, pelo grupo Casino, grupo francês. Então é muito interessante porque você vê como funciona o bastidor da política brasileira, ou como funcionava, né? Ou pelo menos como funciona na maior parte dos casos. Você tem lobby de um lado, lobby de outro e muita grana rolando, né? Então o Lula fez aí realmente um leilão. Ele, primeiro, o Abílio Diniz procurou o Palocci foi ao Lula e falou, pô, vamos ajudar o Abílio. Ele precisa diluir a participação do Casino no grupo Pão de Açúcar e ele quer fazer isso comprando o Carrefour, aquela outra rede de supermercados. Só que o Abílio falou assim, não tem dinheiro, então eu preciso do BNDES. Então é muito fácil, né, gente? Mais uma vez o BNDES, para vocês verem como o BNDES foi usado. Esses 21 bi é só da grana que foi lá para fora, né? O próprio Palocci, eu trouxe em primeira mão aqui, ele falou 500 bi, né, que o Tesouro colocou no BNDES, e isso tudo foi pulverizado entre os amigos da corte. Criamos esses gigantes, esses monstros, na verdade, são grandes monstros nacionais, aí, empresas, grupos que se transformaram em monstros, monopolizando o mercado, reduzindo, demitindo, reduzindo a concorrência, aumentando o preço
E o Palocci ele faz a descrição disso de uma forma que é irretocável. Por quê? Porque ele participou. E você percebe por causa dos detalhes. Então ele fala do sistema bancário, fala de vários bancos, já citei aqui alguns, hoje falei do Safra, ele fala de Bradesco, fala de Santander, falou de BTG, como a gente já mencionou no início da semana, até na sexta-feira passada, da operação que teve. Essa concentração do sistema bancário, isso tem causa, né? Toda consequência tem sua causa, né? E aonde tem esse tipo de interesse econômico, tem o interesse político também. E quando o econômico, né, o interesse privado, depende de uma decisão do governo, de uma decisão do público, né, da política, aí vocês podem ter certeza que vai haver algum tipo de negociata e é isso que a gente precisa combater. Né? Novas práticas, a gente precisa cobrar isso. Então, Palocci fala disso tudo, ele realmente expõe as vísceras, como eu disse ontem, do sistema político, pelo menos esse que vigorou ao longo aí dessa gestão, das gestões petistas, e fala de judiciário, né, do enterro da Castelo de Areia, e fala também de saúde, de plano de saúde, operador de plano de saúde, e fala fala aí de supermercado, mas fala também de outros agentes financeiros, fala também de outros agentes empresários, fala de vários setores. Amanhã eu vou fazer uma síntese disso tudo e vou relatar para vocês tudo que tem na delação do Palocci, tá bom? É o meu compromisso com vocês amanhã. Hoje eu vou focar nesta operação envolvendo o Abílio Diniz, né? O Grupo Cassino, como eu estava dizendo, estava tudo arrumado para o BNDES ajudar o Abílio Diniz a comprar o Carrefour para diluir a participação do Cassino. O que eles fizeram? O Cassino acionou o José Dirceu, que foi ao Lula e disse, ó, para aí, pô, a gente vai ganhar muito mais. Os caras vão pagar aqui 30 milhões de euros. Isso dá mais ou menos uns 138 milhões de reais, tá? Na cotação de hoje, 140 milhões, mais ou menos. Então, muita grana, é muita grana. 30 milhões de euros de propina. E o Lula fala, não, então peraí, né, vamos resolver. E aí ele chama o Palocci e fala assim, ó, faz o seguinte, você segura o Abílio, que é teu amigo, e nós vamos aqui, já está fechado, já falei aqui com o presidente do Cassino, falei com o advogado, inclusive o advogado do Cassino foi presidente da CVM, CVM, que controla o mercado financeiro aí, que deveria ser a SEC americana, né? A CVM. Tá bom? Dá para acreditar? É isso. E aí é o seguinte, claro que isso tudo é o Palocci dizendo, eu não estou aqui falando nada, não estou aqui chancelando nada, estou apenas relatando aquilo que o Palocci falou que está sendo investigado pela Polícia Federal. Essas pessoas podem ser inocentadas, né? De repente as investigações não chegam a termo, ninguém consegue comprovar nada, né? Especialmente as coisas que vão lá para São Paulo, enfim. Estou aqui fazendo meu trabalho jornalístico de reportar para vocês aquilo que ele está dizendo. Né? Cabe a ele provar. E a Polícia Federal, quando assinou os acordos de colaboração, no caso dele, pediu para que ele tentasse corroborar isso antes de ele ganhar o benefício. Tá? Então, a gente aqui está partindo do princípio que tudo que ele está falando tem provas, tem material probatório. Tá? Então, o que eles fizeram? Foram negociar. Segundo ele, o Lula, inclusive, virou para ele e falou assim... pô, já está acertado. A frase é muito boa, gente. A frase é muito boa. Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Tá no meu Twitter, já publiquei ainda há pouco. Ele fala o seguinte, vira para o Palocci, segundo o próprio Palocci, o Lula virou para o Palocci, depois de jantar lá com o presidente do Cassino, e falou assim, ó, o cara confirmou os 30 milhões de euros, pô, você tem que me ajudar, né? Me ajude a te ajudar. Então o que eles fizeram? Mudaram tudo, inviabilizaram a liberação do financiamento que já estava pré-aprovado, o Lula entrou em campo e eles resolveram, então, beneficiar o Cassino, quer dizer, garantir ali o direito do Cassino, mas com contrapartida em propina. Né? E aí entra um detalhe fantástico dessa história. Quem apresentou o presidente do Cassino para o Lula foi o José Safra, né, o dono do Safra, que
vira para ele e fala assim, deixa que eu faço aí a operação financeira, eu operacionalizo a propina para vocês, isso dito pelo Palocci. Então ele pegou esses 30 milhões, o Lula depois destinou 10 milhões de reais desses 30 milhões de euros, pegou 10 milhões de reais e destinou lá para a campanha da Dilma, de reeleição, 2 milhões para a campanha do Fernando Haddad. Inclusive um dia desse estava alguém questionando, falou assim, pô, por que o Fernando Haddad, que parece um cara tão esclarecido, fica aí de pau mandado do Lula, né, de poste do Lula, né? Tá tudo explicado, gente. O Lula, ele realmente atuou como um grande capo mafioso, um grande chefe da máfia, né? Usando, distribuindo a propina também. Ele não guardava tudo para ele. Ele usava isso para financiar o projeto de poder do PT, para trazer todo mundo com ele, para eleger deputado, senador, prefeito, governador, para que todos estivessem na mão dele. Então o que ele fez? Destinou essa grana aí para o Haddad, para Dilma, e o resto ele foi sacando aos poucos. O Palocci narra como é que ele sacava esse dinheiro e entregava para o Lula, inclusive em caixa de lenço, caixa de uísque, caixa de celular. Isso aconteceu na base aérea, dentro do avião presidencial, ele narra isso tudo, está tudo publicado no site. E ele, parte dessa grana também está no próprio banco, mais uma vez aquela conta corrente sem nome, sem número, mas que a hora que o Lula precisa, ou precisava na verdade, ele pegava e sacava o dinheiro. E aí o Palocci fala o seguinte, que o Safra chegou a convidá-lo para assumir, para virar conselheiro do banco na Suíça, e que ele acha que isso era justamente para poder acompanhar ali a movimentação, né, do saldo da conta do Lula no Safra lá na Suíça. Essa conta provavelmente não está em nome dele, como ele fazia com todos os demais. Então, o Palocci dá essa narrativa, ele conta várias outras coisas relacionadas ao Safra também. Estamos aqui abertos para o posicionamento de todos os citados, tá bom? Então, podem procurar o site que a gente publica o posicionamento de todos. Além disso, nós temos de notícia boa, para vocês não tirarem a calça pela cabeça, nós temos aí 27 assinaturas, as 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma nova CPI, né, da Lava Toga. É a terceira tentativa de se instalar a CPI. Então, a última assinatura foi da Mara Gabrilli e depende agora do Davi Alcolumbre instaurar. E aí é o seguinte, é direito da minoria, tem de instalar a CPI. O Davi não pode negar esse direito. Já é a terceira tentativa. É preciso fazer pressão no presidente do Senado para que ele instale a CPI. Se a CPI vai dar resultado, se não vai, se vai terminar em pizza, não importa. Mas ele não pode fazer o que ele está fazendo. Não cabe a ele, vamos dizer assim, negar esse direito. Esse é um direito de todos os parlamentares, Então, ele está achando que ele é um ditador, que ele pode mandar na Casa Legislativa, no Senado. Ele não manda. Isso, os senadores que assinam isso, eles precisam deixar isso claro para o Davi. Precisam pressioná-lo. É claro que vai ter pressão também do outro lado, do STF, do STJ, etc. Mas é preciso deixar muito claro, isso é parte do processo democrático. Aliás, lá atrás, muitas vezes quando você tinha aí uma CPI que o PT não queria, né? O PT ia lá, chorava e aí conseguia. Quer dizer, o contrário. Quando você tinha o PT querendo uma CPI, você ia lá, quando ele era oposição. Acontecia a mesma coisa, né? Queria uma CPI, não tinha maioria, mas era um direito que lhe era assegurado, então eles sempre conseguiram a CPI deles, não à toa, né? A gente tem um histórico, né, de CPIs abertas aí pelo PT e pelos seus satélites, que foram usadas, inclusive, politicamente. Tá? Eu não apoio o uso político da CPI, né, para distorcer nada, mas é uma prerrogativa do parlamento em fazer uma investigação parlamentar sobre fato específico. Isso está muito claro nesse pedido aí, nessa proposta. Então,
pressão toda em cima do Davi Alcolumbre para que ele simplesmente cumpra o seu papel, tá? Cumpra o seu papel. Vou registrar aqui que o Fachin negou mais um pedido de liberdade do Lula, um HC, e negou também um pedido que ele queria ter acesso às mensagens que foram roubadas lá dos procuradores e que foram apreendidas com o hacker, né, lá naquela operação spoofing. Então, Fachin aí segurando a onda da coisa, né, porque vou te falar, se for deixar rolar, a coisa vai para um caminho bem ruim. Muitos questionamentos. Publicamos aí ao longo dos últimos dias, inclusive posições claras, demonstrando que essa decisão, a decisão que anulou a sentença lá de condenação do Aldemir Bendini, ela não se sustenta, tá certo? E inclusive publicamos mais cedo, eu vou pegar aqui para vocês, o próprio STF, tá, ele já negou anular uma condenação semelhante à do Bendini, tá certo? A gente publicou isso mais cedo, por 8 votos a 1, o plenário rejeitou, em 2016, não faz muito tempo, rejeitou anular a condenação de 2 soldados que foram ouvidos antes da acusação num processo penal. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, no julgamento a maioria dos ministros entendeu que para garantir a ampla defesa deveria ser aplicada a regra do Código de Processo Penal comum que deixa o réu se defender por último, mas ficou decidido que isso só iria valer para casos futuros e não para aqueles já julgados com condenações proferidas. Então é isso que a gente vem falando. Você não pode simplesmente pegar, mudar a regra do jogo e resolver anular o jogo, porque você não gostou do resultado. Então, gente, olha, realmente, inclusive já chegou o pedido para o Lewandowski aí, o plenário precisa agir, tá? Então isso precisa realmente ser votado rapidamente, mas é claro, depende do nosso querido presidente do STF, tá? Bom, tivemos uma polêmica, que eu vou aproveitar o nosso bate-papo aqui, uma polêmica, porque ontem à noite eu já tinha gravado o vídeo, não deu para comentar, o Congresso derrubou um veto, né, dessa última lei aí que prevê, né, a punição de quem dissemina fake news em período de eleição, tá? Então houve muita interpretação dissonante aí nas redes sociais, muita discussão, muito debates acalorados, e o que interessa dessa decisão é o seguinte: a lei, ela nos parece clara, inclusive consultamos aqui vários especialistas, ela nos parece clara em relação à punição no caso de denunciação caluniosa de algum candidato. Isso acontece muito em campanha. O cara vai, procura o TRE, procura a Justiça Eleitoral e denuncia o outro, inventa um negócio e denuncia o outro. Isso vai criando uma montanha de recursos na própria Justiça Eleitoral durante a campanha e também acaba sendo utilizada como propaganda política nos próprios vídeos de campanha, né, nas ruas, etc. Então vira realmente um vale-tudo. Não nos parece que a tia do Zap vai ser punida porque de repente recebeu uma informação dessa e repassou, até porque a lei diz que só será punido quem faz isso de forma consciente, né? que tem conhecimento de que aquilo é fake news. Então você não pode obrigar que uma pessoa que não acompanha a política e tal tenha conhecimento disso. Isso é mais para o pessoal da campanha mesmo, né? Então vamos ver como é que isso se aplica na prática. Agora, o que há de errado nisso, que realmente nos parece que está muito claro e que foi vetado pelo Bolsonaro e foi derrubado pelo Congresso, é justamente o aumento da pena, né, de prisão de 2 até 8 anos. Era até 2 anos, foi para 8 anos, 6 meses, 2 anos, foi para 8 anos. Quer dizer, para quem defende, eu vi até o Humberto Costa dando entrevista para TV Senado, o pessoal da agência do Senado e tal,
dizendo é isso mesmo e tal, papapá, e esse mesmo Humberto Costa, assim como todos os petistas, toda a turma da esquerda, que vem dizer, né, olha, tem encarceramento em massa no país, a gente tem que relaxar as leis, quer dizer, relaxa a lei, vai e mete 8 anos de cadeia para uma pessoa que dissemina fake news eleitoral, quer dizer, isso não faz sentido, né? É contraditório como é o óbvio, né? A gente conhece o método de ação dessa gente, então isso realmente é um absurdo, é um abuso, não faz sentido você ter uma sentença, né, uma punição dessa para um crime, né, é uma questão de proporção, né, proporcionalidade. Agora, a votação, ela embute um recado importante, né, um recado para o próprio Jair Bolsonaro, que é o recado do seguinte: o Congresso disse ontem à noite que tem voto para derrubar os vetos que o Bolsonaro vira fazer na lei de abuso de autoridade e em qualquer outra. E isso é preocupante. Então, assim, lá na Câmara foram 326 deputados a favor da derrubada do veto e 84 apenas contra. No Senado foram 48 a favor e 6 contra. Para vocês terem uma ideia, eram necessários 41 a favor e no caso da Câmara apenas 257. Isso significa que, infelizmente, o presidente vai ter de lidar com essa situação e fazer, vamos dizer assim, a reflexão justamente sobre como lidar com essa situação. Vai vetar, vamos dizer que vete lá 8 artigos, como sugerido lá pelo Sérgio Moro, ou, sei lá, 3 artigos. O Congresso continuará tendo o poder para derrubar esses artigos. Então, assim, ele vai ter de negociar isso com o Congresso. O Congresso vai negociar aquilo que ele acabou de aprovar? Então, cria-se realmente uma situação muito complicada. Qual é a melhor saída? Veta tudo? Veta o negócio todo e joga a responsabilidade para o Congresso? Pode ser uma saída política, ainda que ela não tenha efeito prático. Eu sei o seguinte, é mais fácil você agir em bloco. Então, nesse caso, talvez seja mais importante, em vez de você... Porque essas votações dos vetos, elas inclusive podem acontecer em bloco ou veto a veto. É mais fácil você vetar tudo e forçar o Congresso a ter de lidar com isso em bloco, e é mais fácil até para a pressão social popular em cima desses parlamentares do que você veta ali 2, 3, 4, aí um não é bem assim, aí o outro não sei o que, no final das contas eles podem derrubar 2, acaba liberando um só, e aí o resultado vai ser ruim. Quer dizer, o resultado vai ser ruim de qualquer jeito. Então realmente é preciso refletir e ponderar sobre essa situação. É realmente uma sinuca de bico e ele vai ter de resolver. Bom, tivemos aí uma declaração importante do Bolsonaro hoje, naquele evento de lançamento do projeto piloto do Sérgio Moro de combate a crimes violentos, que o Bolsonaro deixou muito claro que o ministro Sérgio Moro é patrimônio nacional, entre aspas, tá? E ele agradece. Obrigado, Sérgio Moro, você abriu mão de 22 anos de magistratura, não para entrar em uma aventura, mas sim na certeza de que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria e colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece estar. Fecha aspas, declaração de Jair Bolsonaro está registrada. Então isso aí é muito importante, é uma sinalização importantíssima de apoio ao ministro. Nós todos sabemos que o Sérgio Moro é sim patrimônio nacional. Quando eu trago para vocês aqui exatamente todo o sucesso da Lava Jato, tudo que foi descortinado pela Lava Jato, tudo que foi exposto pela Lava Jato, isso fica muito claro, não só em relação ao Sérgio Moro, mas em relação aos procuradores também, Deltan Dallagnol e sua equipe, tá certo? E eu encerro com uma nota de rodapé, que eu tinha esquecido aqui, que era para falar no nosso tópico de delação, mas que também tem a sua delação do Palocci, mas que também tem o seu sentido, né, de falar isso agora, que é o seguinte: o Ministério Público Federal, e eu publiquei mais cedo,
decidiu investigar uma acusação que é feita pelo Antônio Palocci, na sua delação premiada, contra os empresários Benjamin Steinbrück, Marcelo Odebrecht e Rubens Ometo. Segundo o ex-ministro, eles teriam oferecido 300 milhões ao PT em troca da aprovação da medida provisória 460. Para quem não lembra, essa medida ela continha uma emenda que ampliava o prazo para uso do crédito prêmio de IPI para exportações, o que significaria uma economia de 200 bilhões em tributos para os exportadores. O Palocci disse que após a decisão contrária do STF, Lula acabou vetando a emenda, mas logo repassaram a renegociar uma compensação que viria com a MP 470, do Refis. Isso tudo foi narrado inclusive pelo Marcelo Odebrecht. Em troca da aprovação desta, os empresários doaram recursos para a campanha do PT. Odebrecht teria repassado 50 milhões, Steinbrück outros 14 milhões e Ometo 4,4 milhões. O presidente da CSN teria solicitado para que a Odebrecht, com a qual possuía negócio em comum, fizesse o repasse devido à dificuldade de sua empresa em fazer caixa 2. No caso da Cosan, do Rubens Ometo, as doações foram todas registradas oficialmente. É importantíssimo investigar isso aí. Por quê? Porque o Rubens Ometo, como eu alertei aqui meses atrás, é um dos grandes campeões das licitações, dos leilões que estão sendo feitos pelo Ministério de Infraestrutura do ministro Tarcísio. Ganhou inclusive a Ferrovia Norte-Sul. E agora ele terá o monopólio do transporte de grãos no país. Isso não significa redução de preço, ok? Ele conseguiu também vários terminais portuários. Ele realmente tem sido um grande campeão. Rubens Ometo, quando esse PPI ele era elaborado, ainda no governo de Michel Temer, ele teve pelo menos 2 reuniões com Michel Temer. Isso está noticiado pela imprensa. Rubens Ometo que está aí, então, na beira aí de ser investigado em função dessa delação do Palocci. A investigação é importante para quê? Ou para condená-lo ou para absolvê-lo, né? Porque, de fato, é um empresário, segundo o próprio Palocci disse, com perfil agressivo, está presente neste governo, inclusive já teve reunião também no Palácio do Planalto com o Jair Bolsonaro, com o ministro, etc. e tal, tem sido beneficiado aí por esses leilões, tem tido um sucesso nesses leilões, tem obtido essas grandes obras e a gente não pode ter uma mancha, né, em cima dessa situação. É isso, minha gente. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Espalhem esse vídeo. A gente se vê amanhã, sexta-feira, em outro Momento Antagonista. Tchau.